Olá, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre beneficiamento de sementes. Então, nos últimos anos, a produção agrícola brasileira, ela vem apresentando expressiva taxa de crescimento. Só que, no entanto, esse bom desempenho produtivo, ele não é acompanhado por melhorias nas atividades de pós-colheita, como na secagem, no beneficiamento e principalmente no armazenamento de grãos. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o beneficiamento de sementes. Então, o beneficiamento é uma das últimas etapas da produção de grão. Então, é um conjunto de operações que visa aprimorar as características de um lote de semente. Então, compreende todas as etapas pelos quais as sementes passam até ficarem prontas para a semeadura. E o beneficiamento, ele ocorre na unidade de beneficiamento de sementes, que nós chamamos de UBS. E essa UBS é a vitrine da empresa produtora de sementes. Então, no beneficiamento, vai ocorrer a retirada de sementes ou grãos imaturos, rachados, partidos, sementes de ervas daninhas, material inerte e pedaços de planta. Então, na unidade de beneficiamento, na qual o produto vai adquirir após a retirada de contaminantes como sementes imaturas, rachadas, partidas, sementes de ervas daninhas, material inerte, pedaços de plantas, entre outros, é lá que vai adquirir os padrões de classificação, considerando as qualidades físicas, fisiológicas, sanitárias, que possibilitam a boa classificação em padrões comerciais. Então, assim, o beneficiamento de sementes, ele é necessário para remover os contaminantes, isto é, separar as sementes puras das outras sementes e do material inerte. Ademais, o beneficiamento, ele é utilizado para classificar a semente por tamanho, melhorar a qualidade do lote, através da remoção de sementes danificadas e deterioradas, aplicar fungicida e inseticida à semente, quando necessário, e para embalar adequadamente a semente para a sua comercialização. Então, em unidades modernas, o beneficiamento ele é realizado através de máquinas que são projetadas com base em uma ou mais diferença nas características físicas do produto e dos contaminantes a serem retirados. Então, na unidade de beneficiamento de sementes, os grãos vão passar pela pré-limpeza, pela secagem, pela limpeza, pela classificação e pela embalagem. Então, qual que é a vantagem do beneficiamento? Ele vai realçar as boas características do lote, vai proporcionar o aprimoramento do lote, vai facilitar a venda do produto e vai disponibilizar para o agricultor um produto de melhor qualidade. Então, quais são os objetivos do beneficiamento? A separação completa, através da remoção de toda a impureza que acompanha a semente. Além disso, o mínimo de perda que vai acompanhar as sementes, melhoramento da qualidade da semente e com máxima eficiência, através da máxima capacidade com efetiva separação, além do mínimo de dispêndio de trabalho. Então, vocês estão vendo o fluxograma básico das etapas essenciais no beneficiamento: a recepção,
pré-limpeza, secagem, o armazenamento regulador, limpeza, a classificação, o tratamento, a pesagem, saque, o armazenamento e a distribuição. Então, logo a seguir, nós vamos ver o passo a passo de cada etapa que é essencial no beneficiamento. Então, o beneficiamento ele é um conjunto de operações que visa melhorar ou aprimorar as características de um lote de sementes com a eliminação das impurezas, das sementes de outras espécies e cultivares, das sementes da espécie ou da cultivar que apresentam características indesejáveis e da posterior separação em frações mais uniformes. Então, nesse fluxograma está mostrando os tipos de materiais que são removidos da semente durante o beneficiamento. Então, a semente é colhida, debulhada, descascada, aí ela é seca, ocorre o beneficiamento dessa semente através da eliminação de material inerte, sementes silvestres nocivas, semente deteriorada, semente danificada, semente silvestre comum, sementes de outros cultivares, sementes de outras espécies, sementes fora do padrão. Depois disso, elas são limpas, padronizadas, tratadas, embaladas e testadas. Então, esses são os materiais que são removidos durante o beneficiamento. Então, mostra uma operação de pós-colheita, mostrando como é feito o beneficiamento de grãos e o de semente. Então, mostrando que os grãos são colhidos, passam pela pré-limpeza, secagem, armazenamento e comercialização. Já as sementes, elas são colhidas, passam pela recepção, passam pela pré-limpeza, secagem, limpeza, classificação, tratamento, embalagem, armazenamento e comercialização. Então, através desse fluxograma, vocês estão vendo a diferença entre a operação de pós-colheita dos grãos e a operação de pós-colheita nas sementes. Nós vamos ver a operação de pós-colheita na semente, uma vez que vocês já viram a operação de pós-colheita nos grãos. Então, o beneficiamento das sementes, ele é feito baseando-se em diferença de características físicas existentes entre as sementes e as impurezas. Então, a retirada das impurezas, ela é realizada com base na utilização das diferenças físicas dos materiais que compõem o lote. Então, a separação, ela só é possível entre materiais que apresentem uma ou mais característica diferencial que pode ser detectada pelos equipamentos. Então, o operador ele necessita conhecer os princípios que vão possibilitar a limpeza e a separação para escolher as máquinas necessárias que são utilizadas em um determinado lote de sementes, para obter o maior rendimento e um produto de melhor qualidade. Então, como existem diversas diferenças entre as características físicas das boas sementes e do material indesejável, o responsável pelo beneficiamento, ele deve escolher as características que, por ser mais pronunciada, permite a separação com alto rendimento de trabalho e alto grau de perfeição. Então, antigamente se utilizava o abano, que é o método mais primitivo e que se baseava na diferença de densidade entre o produto perfeito e a impureza. Só que atualmente existe hoje novas bases de separação que levam em consideração outras diferenças físicas dos materiais que compõem o lote.
Então, vamos conhecer quais são eles. Então, o beneficiador de sementes, ele escolhe as máquinas que separam materiais diferentes entre si, baseados no tamanho, largura, espessura e comprimento, pela forma, pelo peso, pela textura do tegumento ou do pericarpo, pela cor, pela afinidade a líquidos e pela condutividade elétrica. Então, aquele que melhor se adapta às condições daquele lote. Então, esses métodos de beneficiamento, nos dias atuais, eles são a base para projeto de máquinas modernas para a separação dos diferentes produtos agrícolas. Então, as máquinas de ar, peneiras, classificador de pressão, eles levam em consideração o tamanho, a largura, espessura e comprimento. A mesa de gravidade e a coluna de ventilação levam em consideração a característica física do peso. O separador em espiral e o separador de correia inclinada, a forma. Seletron, a cor. Máquina de rolo de flanela, textura superficial de casca. Separador eletrostático, condutividade elétrica. E o rolo magnético, afinidade por líquido. Então, todas essas sementes já devem estar secas e limpas para poder passar pelo processo de classificação. Então, nós vamos ver a seguir cada uma dessas características físicas relacionadas com o seu equipamento. Então, nós temos a separação pelo tamanho. Então, nessa modalidade de separação, são levados em consideração as dimensões: comprimento, largura e espessura. Então, a separação por largura e espessura, ela é realizada com peneiras de chapa metálica ou de arame. E a separação por comprimento se utiliza discos ou cilindros alveolados. Então, aqui nós estamos vendo nessa imagem a separação por largura e espessura. Estamos vendo a peneira de perfurações circulares, na qual a semente com o mesmo comprimento e espessura, mas que difere quanto à largura. Abaixo nós temos as peneiras de perfurações oblongas, na qual as sementes que têm o mesmo comprimento e largura, mas diferem quanto à espessura. Então, vocês estão vendo nessa imagem peneiras de furo redondo separando o milho quebrado o dia inteiro, separação de grãos longos através da espessura, separação de grãos redondos de grãos longos, furos oblongos separando grãos de soja quebrados dos inteiros. Então, vocês estão vendo também padrões diferentes de grãos de soja separados por peneira através da diferença de diâmetro. Então, as peneiras de chapas metálicas, elas são utilizadas no processamento de sementes graúdas e pesadas. Caso exemplo, milho e soja. Peneiras de arame são utilizadas no processamento de sementes pequenas e leves, no caso das gramíneas forrageiras e hortaliças. Então, as peneiras de chapas metálicas são as peneiras que têm crivos circulares, que vão separar pela largura, crivos oblongos, que vão separar pela espessura, crivos triangulares, que vão separar as sementes quebradas. Então, essas peneiras de crivos triangulares, elas são pouco utilizadas. E o emprego também pode ser usado na separação de sementes com forma triangular. E as peneiras de arame, nós temos as de malha quadrada, que vão separar pela largura, e as malhas retangulares, que vão separar pela espessura. Vocês estão vendo nessa imagem
diversos tamanhos e formatos de furos de peneiras para limpadoras de ar e peneira. Então, os furos redondos, furos oblongos, furos triangulares. Então, nessa figura, vocês estão vendo um cilindro perfurado de um classificador de precisão, que ele é usado para classificar milho de acordo com a espessura. Então, as ondulações em espiral existentes entre as perfurações do cilindro, elas fazem com que as sementes tomem uma posição tal que permita sua separação por espessura. Em relação aos separadores por largura e espessura, ele é muito usado no beneficiamento de milho. Consiste de peneiras metálicas perfuradas com orifícios redondos ou oblongos. Então, as sementes devem apresentar na posição vertical, a fim de passar pelas perfurações oblongas. Para separar por largura, as perfurações redondas são em forma de funil, para facilitar a passagem das sementes. Agora, para separar por espessura, as peneiras apresentam perfurações oblongas no fundo dos sulcos espiralados. Nós temos peneiras planas e peneiras cilíndricas. Então, vocês vão ver o separador por comprimento, que é um cilindro identificado. Então, é um cilindro rotativo longitudinal, na qual há a presença de uma calha de separação. Então, a superfície interna do cilindro possui milhares de indentações semisféricas. Então, quando em movimento, as sementes entram de um lado e saem pelo outro. Então, com a rotação desse cilindro, as sementes curtas e quebradas que cabem dentro das indentações ou alvéolos são retirados numa calha e se estende por todo o comprimento do cilindro até a bica de descarga. Então, vocês vão ver a imagem desse separador por comprimento. Vocês estão vendo a vista de um corte de um separador cilíndrico, muito usado para o beneficiamento de arroz e trigo, para separar variedades curtas de longas, grãos quebrados de inteiros. A entrada do equipamento, então as sementes pequenas, elas caem na canaleta, tem uma borda da canaleta separadora, que vão separar as sementes pequenas das sementes longas, que serão rejeitadas, na qual tem uma descarga de sementes longas e uma descarga de sementes curtas. Nessa tabela, vocês estão vendo a recomendação do tamanho do alvéolo no cilindro separador ou triê das sementes de hortaliça. Então, vou dar um exemplo da abobrinha. Então, o cilindro tem que ser de 3 a 4, então os alvéolos de 3 a 4 milímetros, para remover sementes partidas ou quebradas. No caso do alho poró, sementes de lólium, para sementes partidas de sorgo e pedaços de plantas podem ser separados com um cilindro de 3 a 3,5. Separador de disco identificado é uma série de discos que conjuntamente giram em um eixo horizontal. Cada disco contém centenas de alvéolos em cada face. Então, à medida que os discos giram, as sementes entram pela extremidade de alimentação do separador, movendo-se ao longo do centro aberto nos discos, em direção à extremidade oposta. Então, as sementes longas que não cabem nos alvéolos são rejeitados e vão passando através dos discos até chegar à extremidade de descarga,
de onde saem por uma bica. Então aqui mostra o corte do separador de disco. Então se rejeita as sementes longas e eleva as sementes curtas. Então esse é um separador de discos. Então aqui vocês estão vendo o separador de discos, que é utilizado para classificar ou separar sementes por diferença de comprimento. Então, sementes de trigo das sementes de vícia, sementes inteiras das quebradas de arroz. A separação pelo peso, ela é realizada devido às variações sensíveis que existem entre as sementes e entre essas e as impurezas que as acompanham. Então, os lotes constituídos por sementes idênticas na forma e no tamanho podem apresentar sementes de características indesejáveis, como sementes carunchadas ou que estejam contaminadas por micro-organismos, ou ainda sementes xoxas, imaturas e mal formadas. Então, essas características indesejáveis fazem com que as sementes apresentem peso ou peso específico diferente das sementes sãs. Então, por isso, essa é a base de separação. Então, os aparelhos que são projetados para funcionar com base nas diferenças apresentadas através do peso ou peso específico de um lote de semente, então podemos usar o aparelho separador de pedras, aspirador, separador pneumático ou o mais comumente utilizado, que nós vamos ver na aula de hoje, é a mesa de gravidade. Então, sementes de densidades variáveis, devido ao ataque de insetos, doenças, maturação, chuva próxima à colheita. Então, normalmente essas sementes, elas diminuem a densidade e elas não são mais viáveis ou possuem um vigor menor. Então, é a base para separar esses materiais. Então, as sementes, elas devem estar limpas, apresentar tamanho uniforme e é separado baseado na diferença de peso ou de densidade. Então, emprega-se o processo de estratificação para separar o material leve do pesado. Então, se utiliza corrente de ar. E o componente de baixa densidade é carreado pelo fluxo de ar. E os grãos mais pesados, eles vão ser submetidos às peneiras da mesa densimétrica. Então, vocês estão verificando nessa imagem os dois princípios utilizados para separar as sementes pelo peso. Então, são o conjunto de peneiras e o deslocamento das camadas através do ar. Então, a mesa de gravidade, ela consiste de uma mesa de superfície que permite a passagem de uma corrente de ar. Então, a alimentação da máquina é feita sobre a mesa, que vai receber um fluxo de ar, que é produzido no seu interior, e é regulado para tornar fluida essa massa de sementes. Então, as sementes, elas são expostas em camadas, em consequência desse movimento vibratório da mesa, a separação das sementes leves, das sementes mais pesadas e também do material intermediário. Então, as sementes mais leves, elas são estratificadas e são deslocadas através da camada de ar. E nós também obtemos materiais intermediários e materiais pesados. Então, essa é a imagem da mesa densimétrica ou de gravidade. Então, aqui a separação do material mais leve, do material intermediário
do material mais pesado através da vibração dessas peneiras. Então, a separação pela forma, então a forma das sementes, ela varia conforme as espécies botânicas. Então, as sementes redondas, chatas, oblongas, triangulares, de formato irregular, entre outras. Então, a separação pela forma, ela pode ser efetuada por diferentes peneiras, também usando o separador de cilindro ou discos alveolados. Só que existe uma máquina que foi criada, foi desenvolvida para separar as sementes arredondadas ou redondas das sementes chatas, que nós chamamos de separador em espiral. Então, é muito usado no beneficiamento de sementes arredondadas, no caso do couve-flor. E ela baseia no princípio na qual as sementes esféricas, elas rolam com mais facilidade sobre um plano inclinado em forma de espiral. Então, esse separador em espiral, ele é constituído basicamente de lâminas metálicas espiraladas concêntricas, que são posicionadas verticalmente com determinado ângulo em relação ao eixo central. Então, circundando as espirais internas, segue um espiral externo. Então, vamos ver na imagem a seguir. Então, ó, vocês estão vendo? Então, são lâminas metálicas espiraladas concêntricas, são posicionadas verticalmente com determinado ângulo em relação ao eixo central. E circundando as espirais internas, segue uma espiral externa. Então, vocês estão verificando o separador centrífugo ou espiral. Então, as sementes esféricas, elas alcançam maior velocidade de descida e elas saltam das espirais internas para a espiral externa, sendo descarregada por uma bica de saída que é localizada na extremidade inferior do equipamento. Já as sementes achatadas ou aquelas menos esféricas, elas rolam com velocidade menor e assim elas permanecem na espiral interna, sendo descarregada numa outra bica de saída do equipamento. A separação pela cor. Então, as sementes com características físicas idênticas, que diferem somente pela coloração, elas podem ser separadas por meio de catadeiras ou selecionadoras eletrônicas, que nós chamamos de separadores, o seletron. Então, de acordo com a cor, torna-se possível a separação de sementes que não podem ser selecionadas por nenhum outro método. Um exemplo são sementes, os grãos de café, que apresentam homogeneidade em relação ao tamanho, forma, densidade, mas têm coloração diferenciada. Então, nesse sistema, as máquinas possuem um mecanismo especial que vai expor as sementes a um sensor eletrônico que a confronta com um padrão eletrônico ou padrão da cor, eliminando as sementes de cores diferentes ao padrão estabelecido. E como que ocorre essa eliminação? Ocorre através de um jato de ar, igual vocês estão vendo aí na imagem, esse bocal ejetor de ar. Então, a seleção eletrônica permite que uma grande quantidade de sementes seja examinada muito rápido. Então, aí vocês estão vendo o esquema básico de separação por cor fotoelétrica.
condutividade elétrica, ela baseia-se no fato de que as sementes diferem entre si em sua capacidade de conduzir ou armazenar eletricidade. Então, embora muitas condições afetem as propriedades elétricas da semente, então essas condições podem ser utilizadas quando não existe outro método que seja eficiente para a separação. Então, a máquina que realiza a separação, ela baseia num princípio denominado de separador eletrostático. Então, embora sejam poucos utilizados esse separador eletrostático, os separadores eles vão separar sementes geralmente de pequenos tamanhos, por diferença entre as suas propriedades elétricas induzidas ou ao natural. Então, consiste em uma correia transportadora, igual vocês estão verificando aí na imagem, carregada eletrostaticamente. Então, as sementes carregadas com carga negativa ficam aderidas à correia e são retiradas na parte inferior da máquina por um conjunto de escovas ou por um processo de eliminação gradual da carga elétrica. Então, nessa imagem, vocês estão vendo o esquema básico de um separador eletrostático. Agora, vocês estão vendo a separação por textura do tegumento. Então, a diferença de textura do tegumento é o grau de rugosidade, e isso é comumente observado em sementes e podem ser separadas utilizando rolo de flanela ou um tapete rolante. Então, o rolo de flanela, que é o que vocês estão vendo aí na imagem, ele consiste na mistura de sementes lisas e rugosas e alimenta a extremidade mais alta da calha, formada pelos rolos. E como os rolos eles giram em direções opostas, as sementes rugosas são acompanhadas pelos fiapos do tecido, carregadas e atiradas contra um anteparo colocado sobre a extensão dos rolos. Então, as sementes atingem o anteparo e na queda são conduzidas em direção a uma descarga. As sementes lisas não são apanhadas pelos fiapos do tecido, de tal modo que vão escorregando para baixo em direção à outra extremidade dos rolos, onde são descarregadas. Então, aí vocês estão verificando o esquema básico de um separador por tipo de tegumento. Então, vocês estão vendo também uma outra figura que mostra uma máquina de separação de sementes lisas e de sementes ásperas através desse cilindro de veludo. Então, é a separação utilizando a textura do tegumento, através do rolo de flanelas. Então, o beneficiamento, ele é um dos passos a serem seguidos para a obtenção das sementes de alta qualidade numa empresa de sementes. Então, a máxima qualidade de um lote de semente é função direta das condições de produção no campo. Só que a semente, depois de colhida, ela contém materiais indesejáveis que devem ser removidos a fim de facilitar a semeadura, a secagem e o armazenamento, além de evitar que sejam levadas sementes de plantas daninhas para outras áreas. Por isso que é muito importante o beneficiamento para a obtenção de sementes de alta qualidade. Então, a etapa do beneficiamento, ela envolve as operações de preparo das sementes, pré-limpeza, secagem, limpeza, classificação. Depois disso, a parte de tratamento e embalagem. Só que nem todos os lotes de sementes,
eles seguem a mesma sequência no processo de beneficiamento, de forma que as operações realizadas durante o beneficiamento, elas são em função da espécie da cultivar e das características das impurezas presentes no lote. Então, dependendo da situação em que as sementes chegam à unidade de beneficiamento, em sacos ou a granel, estas podem ser descarregadas diretamente em uma moega de recepção e depois serem transportadas para os depósitos ou para os silos para produtos a granel. Então, os armazéns provisórios para produtos úmidos ou para produtos secos, onde o lote vai aguardar as demais operações. Pode também ser transportadas diretamente para a linha de beneficiamento, iniciando primeiramente pela operação de pré-limpeza. Então, o lote, quando em sacaria, ele pode aguardar as demais operações em um armazém. Então, a unidade de pré-processamento. Então, primeiramente, é o local onde os produtos ficam depositados, a moega, para a realização do beneficiamento. Então, vocês já conhecem uma moega. Então, aqui o caminhão descarregando os grãos na moega. Aqui é outra imagem. Então, acima das moegas, há os transportadores, que vão levar os grãos à casa de máquinas para o beneficiamento ou para o processo de secagem. Então, na próxima aula, vocês vão estudar transporte de grãos. Então, vocês vão conhecer todos os transportadores de grãos dentro de um armazém. Então, quais são as formas de manusear esses grãos durante o processo de armazenamento. Então, aqui o processo de obtenção da umidade dos grãos, que vocês já conhecem. A parte de classificação também, que vocês já conhecem. Então, tirando a umidade. Então, a limpeza, ela precisa ser realizada porque o produto chega com alto índice de impureza e isso dificulta a secagem e um armazenamento. Então, qual que é a importância da limpeza? Para a secagem ser realizada mais uniforme, para diminuir o risco de incêndio e para aumentar a capacidade de secagem. E em relação ao armazenamento? Então, para que essa passagem de ar na aeração não seja obstruída, por isso que deve ser realizada a limpeza. Com isso, o material fica mais uniforme e um material menos suscetível ao ataque de insetos. Há ocasiões em que a contaminação com os materiais indesejáveis ela é alta. Então, por isso é necessário um processo de pré-limpeza. Então, os lotes de sementes, eles podem chegar à UBS apresentando alta porcentagem de impurezas. Então, esses materiais precisam ser removidos antes da operação de secagem ou de limpeza, para se obter uma maior eficiência nessas fases. Então, essa operação de pré-limpeza, ela é feita normalmente por uma máquina denominada de pré-limpeza. Então, nessa etapa, ocorre a eliminação de grande quantidade das impurezas, como pedaços de ramos, folhas, palhas, torrões, poeira, e reduz para 4% o teor final das impurezas. Então, ela visa facilitar e melhorar a eficiência dos sistemas de secagem, o transporte e as demais operações de beneficiamento. Então, para essa operação, se utiliza máquinas de ar e de peneira, com alta produção. Então, nessa etapa do beneficiamento, é importante o rendimento.
Então, considerando que essas máquinas têm que passar pela pré-limpeza toda semente recebida no dia. Então, essas máquinas são constituídas de uma ou mais peneiras cilíndricas ou planas vibratórias, geralmente acompanhada de um sistema de ventilação, para eliminar as poeiras e matérias mais leves. Então, as máquinas são constituídas de uma ou mais peneiras cilíndricas ou planas vibratórias e geralmente acompanhadas de um sistema de ventilador para eliminar a poeira e os materiais leves. As impurezas, elas são coletadas para o descarte. Então, qual é a vantagem da pré-limpeza? Ela permite e facilita o transporte das sementes pelos elevadores, eliminando o problema de fluxo de semente. Proporciona aumento no rendimento quantitativo e qualitativo das máquinas, remove material verde e palha, evitando fermentação e retirando também o material com alto teor de umidade, e diminui o pó na unidade de beneficiamento. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem da máquina de ar e de peneira, mostrando o conjunto de peneiras cilíndricas ou planas vibratórias e acompanhada por um sistema de ventilação para eliminar as poeiras e materiais mais leves. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem de uma máquina de ar de peneira e do ciclone para a eliminação dessas poeiras e materiais mais leves. Então, sementes de algumas espécies, elas precisam, antes de passar para as demais operações, elas precisam sofrer um preparo com máquinas específicas. No caso de debulha, no caso do milho e ser recebido em espiga, o descascamento, no caso do amendoim, vem em vagem, o deslentamento, no caso do algodão, e o desaristador, que são algumas espécies que apresentam sementes com apêndices, então aristas e glumas. Um exemplo é o capim-jaraguá. Então, as sementes, em função da espécie e das condições, elas podem apresentar-se com teor de água acima do ideal, então, para serem armazenadas ou até mesmo beneficiadas. Sendo assim, existe a necessidade de realizar uma secagem até níveis considerados seguros para o armazenamento. Então, essa secagem pode ser natural ou artificial. Então, as instalações de secagem, elas devem ficar próximas à unidade de armazenamento e beneficiamento para facilitar o transporte de um local para o outro pelos transportadores. Então, normalmente é realizado quando os grãos chegam à unidade com umidade inadequada para o processamento ou para o armazenamento. É realizado após a pré-limpeza e a finalidade é retirar parte da água contida nos grãos e nas sementes e é definida como um processo simultâneo de transferência de calor e massa entre um produto e o ar de secagem. Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos ter uma aula só sobre secagem e secadores. Então, durante a secagem, é retirada a umidade e essa água é retirada através da movimentação da água decorrente da diferença de pressão de vapor d'água entre a superfície do produto a ser secado e o ar que o envolve. Então, quando se realiza a secagem, reduz a deterioração do produto, reduz a taxa de respiração do produto e reduz a velocidade do processo bioquímico que pode degenerar a massa de grãos. Então, nessa imagem vocês estão vendo um secador e a fornalha. Então, a limpeza. Então, ao
operação de limpeza, ela visa essencialmente separar as impurezas que são remanescentes da pré-limpeza e as produzidas pelo processo de secagem. Então, essa operação, ela consta de uma separação rigorosa de todo material indesejável que acompanha sementes da cultivar ou espécie de interesse, que são as sementes ou grãos de outras espécies, sementes mal formadas, sementes imaturas, sementes ou grãos quebrados e impurezas, pó, fragmentos vegetais. Então, na operação de limpeza, usa-se normalmente a mesma máquina da pré-limpeza, que é uma máquina de ventilador e de peneira, que dependendo do rigor de separação, pode possuir várias peneiras e mais de um ventilador. Então, para alguns lotes, essas máquinas realizam ao mesmo tempo a pré-limpeza e a limpeza. Então, a máquina de ventilador e peneira faz a separação dos componentes baseando na diferença de espessura e largura, no caso são as peneiras, e diferença de peso, que é o ventilador. Então, a limpeza é uma operação terminal nos grãos em uma UBS e tem como objetivo separar as impurezas que são remanescentes da pré-limpeza e as produzidas pelo sistema de secagem. Então, ela vai reduzir até 1% o teor de impureza final na massa de grãos. Então, aqui é a imagem da mesma máquina que vocês viram na pré-limpeza, a máquina de ar e de peneira. Então, os limpadores de ar e de peneira, eles levam em consideração a remoção das impurezas leves, palha, pó, material indesejável e maior ou menor que a semente. Então, o princípio é a aspiração ou jato de ar para remover o material leve e peneiras para remover o material graúdo, peneira superior, peneiras inferior para remover o material miúdo. Apresentam vários modelos, de uma peneira só até 7 peneiras e de um ventilador até 3 ventiladores. Então, a mesma máquina pode ser usada por várias culturas. Então, alguma diferença entre os equipamentos de limpeza e de pré-limpeza. Primeiro é a posição de trabalho a que se encontra, antes ou depois do secador. Também a perfuração das peneiras são diferentes e são adequadas às separações que realizam. Máquinas mais antigas têm diferença no número de peneira e de aspirações. E a separação de grãos quebrados dos inteiros normalmente é realizado na limpeza. A separação, ela auxilia e complementa o processo de limpeza. Então, no caso em que as peneiras e os ventiladores não conseguem realizar plenamente as operações de limpeza e separação, devem-se utilizar outras máquinas que realizem essas operações com base em outras características físicas. Então, dependendo do material, pode-se usar um separador de disco ou cilíndrico, mesa de gravidade, separador em espiral, máquina de rolo de flanela, que é específico para cada problema, cujo objetivo é obter sementes mais limpas e mais puras. Então, o lote de semente limpo e mecanicamente puro, ele pode ainda ser dividido em lotes menores, mais uniformes, em relação à forma e o tamanho. Então, tudo isso é realizado através da classificação. Então, no caso específico de sementes, como o tratamento químico e o plantio exige uniformidade em forma e tamanho para maior eficiência, então, para isso, é necessário que se faça uma rigorosa operação de classificação quanto às características da semente. Então, a operação de classificação,
ela pode ser feita por máquinas separadoras como as de peneira, de cilindros e de discos. Para a classificação de acordo com a largura e espessura, é recomendável o uso de peneiras cilíndricas em vez das planas. Por quê? Elas vão possibilitar uma melhor separação, forçando as sementes a passarem pelas perfurações. Então, qual que é a vantagem da classificação? Ela confere ótimo aspecto ao lote de semente, através da uniformidade de tamanho e de forma, facilita e permite maior precisão nas regulagens das semeadeiras mecânicas, concorrendo para obter bom padrão das culturas, e facilita e torna mais eficiente a operação de tratamento das sementes. Em relação ao tratamento, então, após a remoção dos materiais indesejáveis do lote de semente, há situações em que é aconselhável protegê-las contra o ataque de inseto e micro-organismo. Então, o tratamento também é realizado para ajudar as sementes em condições adversas de umidade e temperatura do solo na época de semeadura. Então, o tratamento ele consiste na aplicação dos produtos químicos em forma líquida, suspensão ou pó. Então, qual que é o objetivo do tratamento de sementes? Controle da deterioração, evita a entrada de patógenos em novas áreas, evita a ocorrência de problemas cedo no campo, controla a infestação e infecção, evita a disseminação de agentes patogênicos e previne problemas no campo em função de adversidade climática. Existe uma série de requisitos básicos para que o tratamento seja eficaz, tais como o tipo de produto químico a ser utilizado, tipo de patógeno, modo de sobrevivência do patógeno na semente, potencial de inóculo sobre a semente ou no seu interior, variabilidade do patógeno inseto quanto à sensibilidade ao tratamento químico, condições de campo em que a semente tratada será semeada, dose do produto químico, métodos e equipamentos empregados. Então, as tratadoras mais comuns de semente são para produtos líquidos, os quais não oferecem tanto problema para a saúde dos operadores. Entretanto, também existem alguns modelos de tratadoras para produtos em pó. As tratadoras mecânicas, elas são colocadas numa UBS, geralmente logo antes do ensaque das sementes, enquanto as manuais, que são adaptadas de túneis, são geralmente levadas para a lavoura com a finalidade de tratar as sementes no momento antes da semeadura. Então, vocês vão ver vários fluxogramas de beneficiamento de grãos de algumas espécies, de algumas culturas. Então, aqui mostra o fluxograma básico do milho. Então, tem a recepção do produto, a debulha se tiver em espiga, a máquina de área de peneira, classificador, classificador de largura e espessura, classificador de precisão, mesa de gravidade, tratador. Agora para o sorgo: recepção, pré-limpeza, máquina de área de peneira, mesa de gravidade e tratador. A soja: recepção, pré-limpeza, limpeza, mesa de gravidade, classificador, tratador. Sementes de soja: recepção, moega, pré-limpeza, secador,
silo armazenador, máquina de ar de peneira, espirais, padronizador, mesa de gravidade, tratador e balança ensacadora. Arroz e trigo, recepção, moega, pré-limpeza, secador, silo armazenador, máquina de ar de peneira, cilindro separador, mesa de gravidade, tratadora e balança ensacadora. Sementes de feijão calpi, máquinas de pré-limpeza, máquinas de ar de peneira, mesa de gravidade e balança ensacadora. Sementes de brássicas e quiabo, máquina de ar e peneira, mesa de gravidade, separador em espiral. Classificação de sementes de milho doce, peneiras e separador de cilindro. Então, em relação aos transportadores e os acessórios. Então, durante toda a etapa do beneficiamento, grãos e sementes são movimentados através de muitos componentes. Então, como as sementes não podem sofrer qualquer tipo de dano mecânico, um cuidado especial deve-se dar à escolha, ao manejo e à limpeza dos transportadores. Então, vocês vão ter uma aula só sobre transportadores, então, em relação ao manejo e ao cuidado e à limpeza desses transportadores. Então, toda a unidade deve prover de moega, balança, depósitos, ensacadeiras, embaladoras, aspiradores de pó, carregadeiras e um laboratório para análise de semente. Então, após o tratamento, as sementes são encaminhadas para as embaladoras, onde são colocadas em embalagens apropriadas, recomendadas para a espécie e condições de armazenamento. No caso, saco de plástico, saco de papel multifoliado, saco de papel com lâmina de alumínio, entre outros. Nunca deixar que as sementes tratadas ficam sem identificação, a qual é feita pela aplicação de um corante para diferenciar das não tratadas. Uma identificação, lembrando que o produto é prejudicial à saúde e deve ser posicionado na embalagem. Então, atualmente, se tem algumas máquinas que já fazem o processo de trilhar, limpar e já armazena o próprio produto. Então, aqui vocês estão vendo a Advanced, que é para a cultura do feijão. Ela já recolhe, trilha, limpa e armazena. Então, tem um novo cilindro de trilha. Então, a Master Plus, ela recolhe e trilha o feijão também. Então, é uma máquina de classificação de grãos na própria máquina. Então, tem a unidade recolhedora e o sistema de trilha. Então, ela tem um rolo que já direciona a função de encaminhar o material para o sistema de trilha. Já tem um sistema de classificação de grãos na própria máquina. Essa outra máquina também, Double Master Plus, ela também deposita as vagens verdes e também trilha os grãos. Então, ela tem esse sistema de trilha, que é um sistema de trilha axial de baixo impacto, que está aliado ao sistema de limpeza por sucção, que foi patenteado para permitir trilhar e limpar em diferentes condições de umidade e produtividade. Sem alterar a qualidade do produto, ela limpa sem quebrar. Então, os grãos de feijão e as vagens verdes, pequenas impurezas, vão atravessar esse côncavo, vão cair na peneira vibratória, que vai transportar para a parte traseira da máquina, onde tem ductos de sucção, que vai eliminar todas as pequenas impurezas. Então, as vagens verdes caem no depósito de vagem e os grãos perfeitamente limpos são direcionados para o elevador de grãos. Então, a própria máquina é uma máquina de ar e de peneira, né? Então, ela já faz o processo de limpeza dos grãos.
Então, finalizando por hoje, vocês têm uma atividade de frequência no Google Classroom. Então, vocês têm um período de uma semana para a realização dessa atividade. E na próxima aula nós vamos falar sobre manuseio de grãos. Na nossa próxima aula será a nossa aula online, será via Google Meet. Então, o link vocês já têm. Então, nos vemos na próxima semana, às 13h50. Então, bons estudos e até lá!